Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. É uma alegria nós estarmos juntos novamente, no nome de Jesus. E hoje, sendo dia de festa, né? Porque hoje é dia de festa. Amém? 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. E vamos continuar o raciocínio do pastor Wagner, né? Deixa eu falar do assunto, né? Louvado seja Deus. Eu quero só a parte B do versículo 7, que diz assim: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Vou repetir. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Amém? Vamos pedir sabedoria do alto. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor nos dê a sabedoria do alto para falar da Tua Palavra, com reverência e com amor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Hoje já amanheci alegre, porque lá na cidade de Rio Verde, nós fizemos, já anunciei o Evangelho a um casal, e quando oramos, irmãos, aquele casal chorou, e sabe que quando a palavra de Deus é regada com lágrimas, a vida daquela pessoa nunca mais será a mesma, não é verdade? Isso muda tudo na vida de uma pessoa. Então meu coração veio embora alegre e satisfeito com Jesus, por tudo que Ele tem feito e que a gente vê Ele operando. Eu fui o pregador frustrado, pastor Juvenil. Eu pregava a palavra e as pessoas não aceitavam Jesus. E eu fiz isso muitas vezes. E era fominha da igreja, ia tudo que é culto, né? E pregava em culto nos lares. Primeiro só deixava eu pregar no culto nos lares mesmo, né? E era de praxe. Mas eu não conseguia, não via resultado. Aí um dia eu pensei que era comigo, conversei com Jesus, né? Falei, ô Jesus, será que eu não nasci para isso, né? Todo mundo anuncia a palavra e alguém aceita. E eu nunca vi ninguém aceitar com a minha palavra. Nunca vi. Eu já estava dirigindo igreja, pastor Walter, lá em Quirinópolis. E conversei com Jesus e ele me mostrou onde é que estava o defeito, irmãos. Ele me mostrou onde estava o problema, né? Era na palavra, na forma. E hoje posso, em nome de Jesus, posso falar disso. Amém? Deixa eu ser tentar explicar rapidamente para os irmãos por que Jesus é a nossa Páscoa. O que é a nossa Páscoa? O que Jesus fez para ser a nossa Páscoa? No princípio, lá no começo, quando Deus criou o céu e a terra, é muito importante a gente saber disso, porque o verbo criar no hebraico, irmãos, ele é exclusivamente de Deus. No português a gente fala, o irmão ali criou isso, né? Aquele criou aquilo. Em hebraico não se diz isso. Quando você usar o verbo bará, que é o verbo criar, ele é exclusivamente para Deus. Porque só Deus é o Criador. O homem não cria nada, ele transforma, ele pega o que já tem, faz outra coisa, né? Ele pega as tintas para criar, entre aspas, um quadro, e ele não criou nada, ele já tinha o quadro, já tinha a tinta, ele só transformou. Então criar, quem cria é só Deus. Então no princípio Deus criou os céus e a terra. Criou tudo o que há. E Ele fez isso aqui uma perfeição, uma maravilha. E Ele queria que o homem fosse a primícia da criação, o melhor da sua criação. E Ele criou o homem de forma especial. A sua imagem o criou. A imagem de Deus o criou. E criou o homem para que o homem pudesse adorá-lo. Para que o homem pudesse estar na presença de Deus. E isso é maravilhoso, né? E Deus colocou aquilo tudo e viu que tudo que Deus tinha criado era bom. Mas o homem, dotado de uma liberdade, que os homens costumam chamar de livre-arbítrio, eu não chamo, né? Mas o homem tem uma liberdade de escolha. E tendo essa liberdade de escolha, o homem escolheu pecar. Foi escolha pessoal do homem, do ser humano. E o homem pecou. E o pecado entrou no mundo. E entrando no mundo, ele passou de pessoa para pessoa.
E todos pecaram. A Bíblia diz que todos pecaram. Então, por mais egoísta que o homem seja, que o ser humano seja, eu tenho que lhe dizer a ele que ele é um pecador. Coincidentemente, isso aconteceu em Rio Verde também, mas faz muitos anos eu entrei numa casa para pregar o evangelho para uma senhora comerciante, numa cidadezinha, até passei lá anteontem, e dentro do município de Rio Verde, num distrito lá, e naquele dia aquela senhora falou para mim que eu não precisava entrar na casa dela não, eu podia ir para a próxima casa. Eu não sei se o pastor Vital estava comigo lá, não estava não, né? Lá em Riverlândia, município de Rio Verde. Então, aí o que aconteceu é que ela falou para mim que ela não era pecadora. Ela falou, não, eu ajudo os pobres, sou comerciante, tenho um bom testemunho aqui da comunidade, todo mundo aqui me conhece, então não precisa pregar o evangelho para mim, porque eu não tenho pecado. Olha o tamanho da pedreira que eu achei, né? Da dificuldade. Uma senhora, já bem de idade, que achava que não era pecadora. Já pensou? E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos nós estamos na mesma situação. Somos pecadores. As crianças podem ir ao anexo, por favor. Todas as crianças, os professores estão ali conduzindo, amém? Então, meus irmãos, eu tive que anunciar para aquela mulher que ela também era pecadora. E eu digo para você hoje, todos pecaram. E todos foram destituídos da glória de Deus. Mas Deus lá no Jardim do Éden, quando Ele criou todas as coisas, Ele já providenciou um meio para que o homem pudesse retornar. Por isso que a gente fala que é para a pessoa voltar aos caminhos do Senhor. Não é porque já foi crente e desviou, não, é porque todos pecaram e foram separados de Deus pelo pecado. E agora ele precisa voltar para Deus, se ele quiser a salvação, se ele quiser a vida eterna. Porque a vida eterna, diz a Bíblia, que tem duas possibilidades, só existem dois caminhos. Não tem terceira via, viu? Que muitas igrejas têm pregado por aí. É o céu ou é o inferno. É a salvação eterna ou é a condenação eterna. Não tem meio termo para alcançar isso. E aí Deus foi deixando sinais. O que eu acho mais lindo na Bíblia é que é cheio de sinais. Em todo o Velho Testamento é cheio de orientação de como seria a salvação. No princípio eles não entenderiam, porque a salvação ia operar em Jesus. Jesus não tinha nascido ainda. Aí o povo de Deus vai todo mundo enviado para o Egito. Enviado não, eles quiseram ir, né? Porque houve fome em Israel e eles tiveram que ir para o Egito. Mas Deus tinha mandado José adiante deles. E toda aquela questão ali no Egito, José morre e o povo continua ali. E eles continuavam sendo abençoados e eles começaram a crescer. Começou a ameaçar a hegemonia do Egito, porque eles já tinham mais força do que os egípcios, então os egípcios resolveram escravizá-los. E agora escravo de Faraó no Egito, longe de Deus, porque a gente às vezes fica com dó deles, né? Fala, mas eles servem de Deus, né? Como é que isso foi? Não, eles estavam longe de Deus. Eles fizeram muita coisa errada. Entregar José para ser escravo, vender José como escravo, tentar matar o seu próprio irmão, isso foi o menor que eles fizeram. E isso foi só um grupo, então todos pecaram ali também. Para que todos nós nos sintamos na mesma situação e sabemos que existe uma solução, existe uma possibilidade para todos nós. Que Deus não nos deixa órfãos, e aquele povo então clama, lá no Egito eles clamam a Deus. E Deus resolve prover a salvação e mostrar para nós como é que isso ia operar, porque a retirada do povo do Egito mostra o livramento de Deus, que livrou eles, mas que livrou você, que me livrou, que nos deu vida abundante.
porque isso ficou como um símbolo, ficou em memória. O que nós vamos fazer aqui hoje é em memória. O que nós vamos fazer aqui hoje não é um simples ritual. O que nós vamos fazer aqui hoje é celebrar a forma que Deus nos ensinou de nos aproximarmos dele. E por quê? E qual é o motivo disso? E por que Jesus é a nossa Páscoa? Então você lê no livro de Êxodo, no capítulo 12, a instituição da Páscoa. Vou usar a Bíblia não, senão sai daqui, nós não sei, né? Deixa ela quieta aqui. No livro de Êxodo, no capítulo 12, você vai ler a instituição da primeira Páscoa. Então o povo estava apertado ali no Egito, escravizado, sofrendo. E quando Moisés tentava ajudar, o negócio piorava. Né? Ele já estava escravizado, já estava sofrendo. Moisés vai lá, liberta o povo. Não, então tira a palha. Aí vocês vão ter que colher a palha e ainda fazer os tijolos. Aumentou o serviço, aumentou a escravidão. Isso aconteceu várias vezes. Quando nós estávamos lá no Egito, quando nós estávamos lá no pecado, agora eu vou colocando você no lugar do povo de Deus ali. Quando nós éramos escravos de Faraó no Egito, aí o negócio apertava. Aí a situação ficava complicada. Aí quando você pensava, agora não tem jeito de complicar mais não. Tem sim, complicava mais ainda. Não tem nada ruim que não possa piorar. Não é? E desce mais um pouquinho. E nada de aceitar o plano de Deus. E desce mais um pouquinho, nada. E aquele povo já estava muito, mas muito apertado lá no Egito. Longe de casa, fazendo o que era mal, fazendo o que não podia fazer. Então Deus providenciou um jeito. Isso não começou aí, eu estou dando a dica da primeira Páscoa, mas isso começou lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou. Deus então mata o cordeiro, tira a pele do cordeiro e faz as vestes para o homem e para a mulher, para mostrar para nós que Ele é que tampa as nossas vergonhas, que é Ele que nos dá a salvação, que é Ele que nos dá um firme fundamento. Mas toda a Bíblia é cheia de sinais. E chegamos aí no Êxodo, na saída do povo do Egito. Então Deus anuncia, essa noite vai vir um anjo destruidor. Essa noite vai ser a noite de morte, vai ser a noite da vingança do Senhor. Todo aquele que não crê será condenado. Você já viu isso na Bíblia? Todo aquele que não crê será condenado. Naquela noite foi uma noite de condenação para servir de exemplo. Porque aquele que crê será salvo, mas o que não crê será condenado. Então vocês vão pegar e instruir o Moisés. Moisés vai lá, fala com o povo, fala para eles, cada um pega um cordeiro de 1 ano, sem mancha, sem defeito, perfeitinho, que não queremos nada mal feito aqui, né? O que oferecemos para Deus tem que ser perfeito. Então, é hora da purificação. Esse versículo que eu coloquei para vocês fala dessa purificação, mas não tenho tempo de falar dessa purificação hoje. Eu vou falar da Páscoa. Então Deus instituiu a Páscoa e falou, essa noite o anjo destruidor vai passar sobre a terra do Egito, e todo aquele que tiver o sangue do cordeiro, vocês vão matar o cordeiro ao crepúsculo, vão pegar o sangue, vão fazer ali um pincel com ensopo, vão passar nos umbrais das portas, vão pintar as portas com sangue, e nessa noite, quando o anjo da morte vier, toda a casa que tiver a marca do sangue, não vai acontecer nada, o anjo vai passar direto. Por isso chama Páscoa. Páscoa no hebraico é Pesach. Pesach, né? Na verdade o hebraico a gente tem que dar uma rapada na garganta. Pesach, que é passar. Vai passar de largo, vai passar por cima, não vai te atingir. Então aquele que tem a marca do sangue, esse sangue é o sangue do Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o sangue de Jesus Cristo vestido na cruz do Calvário. Aquele sangue é que marca, porque marca a nossa fé. Aquele que crê, ele vai crer no sangue, ele vai crer no poder de Deus, ele vai crer naquilo que Deus providenciou, então não vai morrer ninguém. Mas na casa que não tiver fé, na casa que não confiarem em Deus, na casa que não marcarem os umbrais das portas, então o anjo da morte vai entrar e vai morrer todo primogênito que tiver nessa casa. E olha, vai morrer primogênito do homem, dos animais, vai ser a maior matança que já se viu na face da terra. E foi isso que aconteceu naquela noite.
Então foi uma noite de tristeza. Mas o choro pode durar uma noite. No outro dia era o dia do livramento, era o dia de Deus tirar eles da terra do Egito. O outro dia era o dia, né, de marcharem em direção a Canaã. Marcharem em direção à presença de Deus. E com essa história, Jesus, que ainda não tinha vindo, se tornou a nossa Páscoa. Isso se tornou uma festa. Se você pegar o livro de Levítico, no capítulo 23, todo o capítulo 23 é a lista das festas, uma delas é a Páscoa. Então celebramos isso por festa perpétua e dizemos que Jesus é a nossa Páscoa, que Ele morreu, derramou seu sangue na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos vida, para que nós fôssemos salvos dos nossos pecados, porque somos pecadores, todos pecaram. E só há um jeito de se livrar do pecado: o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, perdoar os nossos pecados. E isso acontece pela fé. Quando nós cremos em Jesus, que Ele é o Filho de Deus, que Ele tem poder para nos livrar dos pecados, aí é que nós alcançamos a vida eterna. É nesse ponto aí que alcançamos a vida eterna. Por isso Jesus é a nossa Páscoa. Deus falou: a alma que pecar, essa morrerá. Então o pecado, o salário do pecado é a... Muito bem, se o salário do pecado é a morte, então aquele que pecou tem que morrer. Olha, a palavra de Deus não volta atrás, é selado com sangue. Mas quando Deus enviou o seu Filho, sem pecado, único ser humano, nascido de mulher que não pecou, foi Jesus Cristo, o primogênito, Filho de Deus, o unigênito, Filho de Deus, que nasceu sem pecado, viveu sem pecado e morreu, foi crucificado. Como ele não tinha culpa, como ele não tinha pecado, o salário do pecado é a morte é a punição pelo pecado. Então como é que Cristo morreu se ele não tinha pecado? Ele se ofereceu. Isso muda toda a história. Ele não foi tirado de nós, ele se ofereceu. A Bíblia diz que muitas vezes os homens pegaram em paus e pedras para matarem Jesus, mas nunca conseguiram. Mas naquela noite Jesus disse: hoje convém que eu seja entregue na mão dos filhos dos homens. E naquela noite Jesus se entregou. Para ficar claro que ele se entregou, chega uma guarnição de soldados para pegar Jesus. Eles não conheciam, não sabiam quem era. O Monte das Oliveiras, as oliveiras eram as árvores grandes, escuro, noite escura. Eles não conseguiam saber quem é. O Judas, o traidor, não tinha chegado ainda. O beijo foi só emblemático, porque quando Judas chegou, a coisa já tinha andado. Ele tinha ido lá na cidade vender Jesus, né? Não demorou para voltar. Os soldados chegaram primeiro. E Jesus pergunta aos soldados: a quem buscais? Um dos soldados responde firme, forte: a Jesus de Nazaré. Quando Jesus diz: sou eu, caiu todos eles por terra, diz a palavra de Deus. As pessoas falam que Jesus foi tirado de nós. As pessoas falam: olha, se esse Jesus de vocês voltar aqui, o povo crucifica ele de novo. Eles não têm poder para fazer isso, porque Jesus com uma palavra derrubou uma guarnição de soldados que o foi buscar. E naquela noite eles só levaram Jesus porque Jesus quis ir, porque ele se entregou no meu e no seu lugar para morrer pelos nossos pecados. Nós merecemos a morte porque somos pecadores, mas Jesus não tinha pecado. Então o sacrifício dele vale para mim. Mas ele deixou uma regra só: todo aquele que crer não pereça. Perecer é morrer, perecer é acabar a vida. Todo aquele que nele crê não pereça. Então só tem um jeito de não perecer: é crer que o sangue do Senhor Jesus nos livra de todo o pecado.
aceitar Ele como nosso suficiente Salvador. É só isso. E aí eu trago para hoje. Hoje é a nossa Páscoa. Hoje celebramos que Jesus morreu. A Bíblia nos ensina a celebrar a sua morte. Toda vez que comer esse pão e beber esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Hoje nós anunciamos a morte de Jesus. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar vida e vida com abundância. E hoje nós vamos participar do pão e do vinho. O pão simbolizando a sua carne, o vinho simbolizando o seu sangue derramado na cruz. E com essa carne e esse sangue nós celebramos a Páscoa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Celebramos a Pêssega. Estão tentando atrapalhar aí, desvirtuar a Páscoa, ensinando os nossos filhos que Páscoa é dia de comer chocolate, que é a coisa mais gostosa que tem no mundo aí. Fala, não, dá para os meninos aí para eles não saberem o que é Páscoa. Mas eu anuncio, hoje Jesus morreu, hoje é a Páscoa, Ele ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à destra de Deus esperando a sua igreja. E hoje a igreja celebra isso. Hoje é dia de nós meditarmos nisso. Eu estou aqui para lembrar que Jesus morreu, mas que ressuscitou e vai ressuscitar todo mundo naquele grande dia, no dia do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Vou só até aqui, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e vamos participar da festa, né? Louvado seja Deus. Obrigado, pastor. Deus continue abençoando o pastor Júnior. Eu devolvo aqui ao nosso pastor presidente. Nós vamos à distribuição da ceia. Dessa feita agora, hoje, vão ser os pastores, né? Vão estar movimentando a distribuição da ceia. Nosso pastor presidente. Paz do Senhor com os irmãos. Estamos aqui nessa noite. Ouvimos aí a leitura da palavra de Deus, em que o pastor Wagner leu um trecho muito interessante para nós. E depois lá em Salmos também, dizendo lá que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Nós lemos lá em Salmo, mostrando para nós. Então, ele não tem sequer um pecado que possa acusar. Nós sabemos que os escribas e fariseus, saduceus, os religiosos da época, tentaram ali condenar ele, mas não acharam. Vocês sabem o que aconteceu com o corpo de Jesus? O que é a invenção na história? Não, foi pegar o dinheiro, comprar os guardas que estavam lá, comprar lá a consciência deles, dizendo que os discípulos vieram roubar o corpo dele. É a história. Mas não, Jesus está vivo aqui nesta noite. Ele é a nossa Páscoa. Quem pode participar da Santa Ceia? Examina-se o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba desse cálice. Examina-se a si mesmo. Nenhum pastor pode proibir a pessoa de participar de Santa Ceia. A pessoa que examina. A Bíblia fala para nós, tá? Porque nós vamos ler. Pode distribuir aí primeiramente. Está aí. O pão não é das irmãs não, por aí, hein? Ah, mudou. Então mudou. 328. O pão da vida descido dos céus, da paz, saúde e vigor. O pão celeste mandado por Deus é Cristo.
Jesus, ó, vem me confortar. Por duras provas e perseguições, tu fazes o fiel passar. Quem vencer há de ter galardão, também no céu lugar. Eu lá verei teu esplendor, a tua glória, Salvador. Se não puder carregar minha cruz, depressa vem me auxiliar. Não tardes mais, amoroso Jesus, ó, vem me confortar. Amém? Todos pegaram aqui também? Coloca lá, quem está lá no som, é o versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: isto é meu corpo que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Todos podem participar. Deus eterno, maravilhoso Jesus, nesse momento, nós te agradecemos aqui, Senhor, por esta bênção maravilhosa, por tudo que tem feito em nossas vidas, Senhor. Oh Deus, venha abençoar, Senhor. Ó Deus, assim nós te rogamos, Senhor, a bênção do céu. Jesus, o teu insondável amor me faz sentir no coração o amor de Deus, este santo amor, eu viverei então. A ti, Jesus, eu dou louvor, tu me das graça e vigor. Tu és o pão que a vida produz, minha alma vem alimentar. Não tardes mais, amoroso Jesus, ó, vem me confortar. Graças a Deus. As irmãs que irão. Agora hoje é só os obreiros, então mudou? Ah, muito bem. Pai, mas tem muitas irmãs aqui, ó, visitantes aqui, ó. Hã? Mudou? Só hoje. Ah, então, hoje está mudado, né? Pode distribuir, depois a gente vai ler a palavra de Deus. Sangue. No telão. Este sangue é poder, é a luz. Este sangue foi vertido lá na cruz e saiu de um homem inocente. Minha vida estava em tensa escuridão, mas o sangue de Jesus me
deu perdão. Sangue, Este sangue, sangue, oh sangue, sangue precioso de Jesus. Sangue, este sangue, sangue, oh sangue, este sangue é poder, é a luz. este sangue tem poder para salvar. Este sangue tem poder para libertar. Este sangue pode remir o pecador. Este sangue é o sangue de Jesus. Ó sangue, Sangue, ó sangue, sangue, ó sangue, sangue precioso de Jesus. Sangue, este sangue, sangue, ó sangue, este sangue é poder, é a luz. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Todos pegaram o cálice? Todos pegaram o cálice? Vamos lá todos juntos? Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o Novo Testamento, o meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beber este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Todos podem participar. Sangue, sangue, sangue precioso de Jesus. Sangue, este sangue, sangue, oh sangue, este sangue é poder, é a luz. Esse é o sangue de Jesus. Sangue, este sangue, sangue, oh sangue, sangue precioso de Jesus. Sangue, este sangue, sangue, oh sangue, este sangue é poder, é a luz. glória a Deus, aleluia.